O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco de teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, o Evangelho de hoje reúne ditos sapienciais de Jesus que ilustra muito bem os seus ensinamentos anteriores. Estão cheios de provérbios de sabedoria que leva para a única direção: o julgamento, a misericórdia, o perdão e toda esta realidade da generosidade. Seguindo algumas palavras que estão profundamente ligadas neste evangelho: o cego, mestre e discípulo, cisco e trave, árvore boa e árvore má, e tesouro, boca e coração. Nós terminamos de ouvir esse evangelho com o seguinte versículo: a boca fala do que o coração está cheio. Eu quero perguntar, o seu coração está cheio de quê? O seu interior está cheio de quê? Coisas boas, cheias de Deus, fazendo jus daquilo que São Paulo diz, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, morada de Deus, está cheios do Espírito Santo, ou cheio de porcarias, de coisas ruins, de coisas podres, de coisas más? As suas ações são fruto daquilo que está dentro do seu coração. A metafísica tem um princípio que o agir segue o ser. O seu interior está cheio de quê? O seu íntimo está cheio de quê? As palavras proferidas refletem aquilo que está no nosso coração. E é também através das palavras, e quem acompanhar a liturgia deste domingo vai perceber a profunda relação entre a primeira leitura e o Evangelho que nos fala desta realidade. E é justamente pelas palavras que nós conhecemos as pessoas. As palavras não podem estar dissociadas da nossa vida. É importante e necessário haver uma profunda coerência entre aquilo que nós rezamos, entre aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivemos. Com a nossa vida, com a nossa história. Coerência entre palavra, entre oração e vida e testemunho. Aqueles que, porventura, proferirem palavras belíssimas, bonitas, mas se na prática, se na vida não está vivendo aquilo, se tornarão vazias e não serão fecundas. Portanto, não vai dar frutos. E é justamente pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Se são frutos bons, a árvore é boa. Se são frutos ruins, a árvore não é boa. Que tipo de frutos você está produzindo na sua atividade pastoral? Que tipos de frutos você está produzindo no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja?
Espiritualmente, você tem evoluído, você tem crescido na vida espiritual? E olha, na vida espiritual, ou nós crescemos, ou nós regredimos. Não tem como ficar estagnados. Temos que gerar frutos. E esse fruto precisa estar unido à nossa vida, às nossas atitudes. E repito, as nossas atitudes revelam o nosso jeito de ser e o nosso interior. Uma atitude de sinceridade revela o nosso ser e o nosso agir na presença e na graça de Deus. Esse evangelho pede de nós essa sinceridade na transparência daquilo que é verdadeiro. Para dar testemunho cristão, nós temos que começar com uma conversão pessoal. Para esvaziar o nosso interior de tudo aquilo que faz mal, de tudo aquilo que nos leva às trevas, ao pecado, ao buraco, às cegueiras, e poder fazer esta experiência da graça de Deus na nossa vida e podermos nos encher da graça de Deus. Para isso é necessário uma conversão pessoal e essa conversão precisa ser hoje, é urgente. Não se pode deixar para amanhã aquilo que se faça hoje, aquilo que se pode fazer hoje. E para que o nosso coração esteja cheio de Deus, nós precisamos esvaziar o nosso interior. Existe uma lei da física que diz: 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O nosso coração, e aí outra passagem do Evangelho, não podemos servir a Deus a 2 senhores. O seu coração, repito a pergunta, está cheio de quê? Mais uma vez, esse Evangelho exige de nós uma conversão pessoal, uma transparência, né? Uma sinceridade. A palavra sinceridade do latim sincera significa transparência, arrancar as máscaras, arrancar a maquiagem e mostrar realmente, verdadeiramente aquilo que nós somos e a partir disso uma conversão profunda e verdadeira. E antes de nós começarmos a falar, é necessário escutar. E aqui a palavra, a relação discípulo e mestre e discípulo. Porque o discípulo ele precisa beber da fonte do mestre. Ele precisa ser formado pelo mestre. Um discípulo não é maior do que o mestre. E hoje nós estamos necessitando desta experiência do discipulado, de podermos nos colocar aos pés do mestre, ouvir extasiado o mestre, ouvir extasiado a palavra de Deus, e deixar que essa palavra toque a nossa vida, e deixar que esta palavra toque o nosso coração, toque o nosso interior, e assim possa levar-nos a uma conversão autêntica, profunda e verdadeira, não só as máscaras e arrancar essas máscaras da nossa alma e do nosso interior. Mas para isso será necessário converter-se profundamente e pessoalmente, verdadeiramente, deixar ser evangelizado. Deixar ser evangelizado. Jesus quer combater essa hipocrisia. Ele até usa o termo, né? Como podes, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trava que estás no próprio olho, hipócrita. Jesus quer combater essa hipocrisia e não reproduzir nas nossas comunidades cristãs o que se reproduzia no meio dos fariseus. Ao invés de preocupar com o outro, de esforçar com o outro, de olhar para o outro, para os defeitos, de julgar, de apontar, de acusar. Olhe para si. Tem um provérbio chinês que diz, enquanto eu aponto um dedo para o outro, existem 3 dedos apontando para mim. Nós precisamos, e o Papa Francisco já dizia isso, acolher mais e julgar menos. Preocupe primeiro consigo, com a sua conversão, com a trave que se encontra no seu olho, no seu interior, na sua alma. Preocupa mudar a si mesmo, fazer um exame de consciência e ver o que precisamos mudar. Cuidado, para nós não corrermos o risco, como o Senhor quer nos alertar. Não pode um cego guiar um outro cego. Esse guiar significa conduzir pelo caminho. Conduzir pelo caminho.
Essa cegueira não é somente uma impossibilidade de ver materialmente, mas também está relacionada às nossas atitudes morais, aos nossos pecados. Como o Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 1 vai nos dizer. Que o Senhor Jesus nos ajude a combater essa hipocrisia e a encher o nosso coração da presença de Deus e a agir do melhor modo possível, levando a graça de Cristo e seguindo a Cristo, caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.